Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro, muito faladores, que se juntam para partilhar convosco estas conversas sobre o hobby. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva Miguel. E Bruno Maciel. Viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva Bruno. Já falamos há algum tempo, já temos vindo a falar neste tópico mais sério e sobre a moral dos jogos de tabuleiro, até mesmo é um tópico da ética de uma forma mais ou menos profunda, tem sido referido, numa qualidade moral, do que é certo e do que é errado, até mesmo já chegamos a ter o caminho da linha das batotas e das inovações que podemos de vez em quando fazer com as regras e que até ganhei aqui um cunho, não é? De malta dizer que eu era muito inovador quando cheguei a mencionar isso no passado. A igualdade de género, a religião, a etnia, a nacionalidade, a inclusão. Nós fomos tocando um pouco do que é certo e do que é errado, justo ou menos justo nos jogos e nas nossas conversas passadas nos jogos de tabuleiro. Falamos muito, sempre num caráter um bocado educativo. De vez em quando é levado um pouco ao extremo de ensinar a fazer cálculos e outras coisas com os jogos de tabuleiro e se calhar não tanto no fator ético e na capacidade que os jogos de tabuleiro têm para estar presentes nessa parte positiva da nossa vida como sociedade. Por isso, dedicamos este episódio a debater a importância ou não deste aspecto, às diferentes dimensões da ética nos jogos de tabuleiro e o que é que esta equipa pensa e já teve até de experiência sobre este tópico. Vai ser sobre isso então que vamos falar hoje convosco. Malta, se calhar falando um pouco sobre o que é isto da ética e se calhar dou assim um pontapé de saída. Acho que um dos temas que eu tenho falado e até há pouco tempo saiu, eu tenho uma das entrevistas que fiz com a Devir sobre a questão da igualdade. E acho que é um tema que não é sempre, e que a ética tem várias frentes, moral, mais filosófica, menos filosófica, podemos falar um bocado desta meta-ética que tem a ver com a moralidade e com a igualdade em particular. E eu acho que nos jogos de tabuleiro, antigamente, e nós falamos nisto num episódio que tivemos também com a Ana a falar na questão das mulheres, mas podemos falar de igualdade mais genericamente, não só da questão das mulheres, mas etnia, religião e etc. Eu acho que nunca não é um tema que se fale muito ou que sequer pertença assim a um desenho que veja assim, olha, e realmente as pessoas tiveram um cuidado especial em ter aqui isto em conta. Olha, vamos ter tantas personagens femininas como masculinas, vamos incluir aqui outras raças e outras etnias, mas de uma forma natural, não há discriminação também, porque eu que de vez em quando vejo, quando existe uma questão étnica que tenha a ver com o tema que está no jogo, tipicamente é tratada de uma forma bastante completa, no fundo, não é? Quer dizer, justa, real. Se houver escravatura, a escravatura existe e faz parte do tema. Não há sugarcoating, não é? Não se mete um bocado de açúcar na coisa só para ficar um bocadinho mais bonita. Não, é o que é. E acho Tirando que os faquires, desculpa interromper-te. Os faquires. Tirando os faquires, acho que é no Five Tribes, sim. Ok, já percebi. Que eles lançaram uma versão com escravos e depois puseram ali uma grande camada de sugarcoating e disseram, não, agora são faquires. Epá, não, por favor, aquilo são escravos, a escravatura existiu, não vale a pena dizer que não existiu, portanto... Mas agora lançaste desculpa interromper. Não, força, lançaste exatamente um bom tema, que eu estava a falar pelo lado, de vez em quando, da igualdade, e já voltamos a isso até, alguns bons exemplos, mas pronto, pegaste agora num excelente exemplo para nós lançarmos aqui à conversa, e até podes começar tu, Miguel, que é exatamente esse de vez em quando, a moralidade mais real, e há se calhar uma lição para aprendermos isso, como tu estavas a dizer, não é? A escravatura existiu, fez parte do tema da época que decidimos inserir este jogo de tabuleiro, não fere se calhar o tema do jogo negativamente, nem a experiência de jogar, e se calhar tem alguma lição também aí, mas qual é a tua opinião sobre ir para trás nisso, ou não ir para trás? Essa decisão. Eu acho que essas coisas devem existir, porque às vezes esconder ou ignorar é só esconder e é só fingir que não aconteceu. Não, aquilo aconteceu. A escravatura era uma coisa normal até há bem pouco tempo. Portanto, e o tráfico de pessoas humanas ainda hoje há. Portanto não é uma coisa que eu diga
não, mas isto já foi há tanto tempo. Não, isto foi há 50 anos ou 60 anos. Havia e continua a haver. E, portanto, porquê que um jogo de tabuleiro não há de retratar isso? Quanto mais em pleno século XV, XVI, XVII, em que isto era mato, passa a expressão, não é? Agora, ao pôr isso no jogo de tabuleiro, acho que é importante passar também a mensagem e ter uma mensagem no manual, por exemplo, dizer, não, isto existiu, foi assim que isto aconteceu e nós optámos por retratar no jogo, mas isso já tem a ver com a editora, com o criador, o que seja, mas acho que deve haver um esforço para representar isso. E para dizer, atenção, isto aconteceu mesmo, havia pessoas a irem para aqui, para ali, etc. E nós optámos por deixar isso no jogo. E isso eu acho que é uma coisa que é uma mensagem muito forte a passar e é uma mensagem que deve estar. Porque senão, são os faquires. Pois, são os faquires. É giro, pois, está certo. Se tiverem faquires, aquilo não fere ninguém. Também não fere ninguém. A editora também não se mete em problemas porque há e tal e agora tem ali uns escravos e tal e não sei o quê. Depois nós sabemos como é que estas coisas funcionam, não é? Porque tudo depois vai para a internet e a malta depois vai comentar e vai dizer, mas estes tipos afinal puseram isto e puseram aquilo. Pois certo, mas eu acho que desde que esteja justificado e desde que esteja explicado, eu não vejo problema nenhum nisso. E tu, Bruno, o que é que tu achas? Achas que estas lições também, do ponto de vista moral, e já estamos a falar da ética moral, do ponto de vista moral, achas que estas partes dos jogos são mais censuráveis ou menos censuráveis? Não? Ou a censura é moralmente em si, não é? Quer dizer... Eu penso que aqui há muito... Podemos ver isto de vários pontos de vista, porque temos que ver o ponto de vista do jogador que quer ver representado a realidade do que aconteceu, e penso que grande parte dos jogadores assim é, mas depois também temos que perceber a atualidade. O mundo em que vivemos hoje, não querendo estar aqui a ferir suscetibilidades, realmente há muitas sensibilidades que são tocadas por vários temas, e há temas bastante atuais na sociedade que são ainda mais sensíveis do que outros, e eu creio que as empresas que criam jogos, para além de terem cada vez mais preocupação, e eu acho que sim, acho que cada vez mais jogos agora a sair tocam o tema de forma a não querer se ferir suscetibilidades, mas eu até acho que muitas vezes as empresas evitam este tipo de jogos. Eu digo isto porque vejo muitos podcasts, ouço muitos podcasts e vejo muitos vídeos, e vi um há pouco tempo sobre este tema, em que algumas empresas evitam temas sensíveis porque sabem que se podem estar a colocar num beco complicado depois de sair. Como o Miguel disse, nas redes sociais comenta-se muita coisa, e depois publicidade, como é que se costuma dizer? Má publicidade, como é que é? Qualquer publicidade é boa, não há mau. Não, isto não é bem assim, e há algumas empresas... Assim, e há algumas empresas que cada vez mais evitam tocar nesses temas, e quando tocam neles eu acho que começam a pensar duas vezes no que é que põem, como põem, apesar de eu achar que muitas vezes isso pode interferir, sobretudo no tema, porque mecanicamente a coisa pode ser feita de uma ou duas ou três formas diferentes, mas a forma que depois como é retratado pode mudar. E como foi já aqui, e acho que é se calhar o exemplo mais visível e se calhar que teve mais impacto na indústria, foi o Five Tribes, que o jogo estava feito de uma forma e que depois introduziram os faquirs, lá está, para substituir os escravos, mas que o jogo é igual, mudando uma personagem, ou pelo menos uma pecinha que representava uma coisa e passou a representar outra. Portanto, quando assim é e se a pessoa liga mais ao tema, pode ficar defraudado porque a coisa muda, apesar da mecânica ser igual. Mas também percebo que há pessoas como eu, que não, apesar de não ligarem muito ao tema, e eu já falei nisto há uns tempos atrás de um jogo chamado Freedom, em que o jogo causa-te algum constrangimento nas ações que estás a fazer, e por acaso a empresa que quis mesmo ir por aí, a Academy Games, que era mesmo colocar a pessoa a pensar ou a refletir sobre o assunto, mas há pessoas que podem te levar mesmo um murro no estômago ao jogá-lo. Em concreto estão a tentar salvar escravos, tentar transportá-los para uma zona segura, e muitas vezes acabam por ser capturados, e pronto, e o tema é difícil às vezes de engolir, sobretudo quando ligamos ao tema. Eu acho que a censura não deve existir, mas ao mesmo tempo percebo
o lado das empresas. As empresas muitas vezes querem fugir a problemas porque eles vão existir. Às vezes basta uma pessoa comentar para haver 100 respostas a esse comentário. Basta às vezes acender-se o rastilho e depois a coisa pega fogo e pega fogo rápido. Sim, mas eu lembro-me de tu estares a partilhar exatamente esse jogo do Freedom e estares a comentar que de vez em quando ficava um cubito, não é, para trás e tu dizias, pronto, é um cubo, mas depois começavas a viver o tema e havia uma lição moral com isso, não é? Quer dizer, olha, este aqui ficou para trás, perdi aqui uma vida, não é? Quer dizer, isso que fazia parte da mecânica do jogo, porque, pronto, os outros fugiram e aquele foi capturado, aquele morreu, não é? Sim. E com isso salvaram-se muitos, mas para todos os efeitos há aí uma lição moral também importante e atual, não só para a mecânica, mas para a representação do tema, não é? De fugir, de planeamento todo para fugir, em que alguns deles ficaram para trás e os outros sobreviveram. Eu acho que essas lições, de vez em quando nos jogos, podem estar mais camufladas ou menos, não é? Ok, eu vou sacrificar aqui esta peça para outra poder avançar, não é? Mas quando olhamos e tornamos o jogo um bocadinho mais sério, vamos dizer assim, do ponto de vista de tema, pode servir eticamente para educar, se calhar, um pouco também as pessoas para a dura realidade de algumas questões. Esse é um excelente ponto. Outro ponto que gosto e que também lançava aqui para a discussão era o facto da igualdade, não aqui do ponto de vista de raças e do tema que estávamos aqui a falar, mas a igualdade que existe efetivamente à volta de um tabuleiro, porque falando, por exemplo, dos jogos simétricos, os jogos em que todos nós começamos exatamente com as mesmas coisas, com a mesma posição, tudo igual. Apenas há um primeiro jogador, um segundo jogador e um terceiro jogador. E vamos começando a jogar ali e o jogo vai se desenrolar e eventualmente no final do jogo estamos todos diferentes, não é? Progredimos com as nossas estratégias, partimos exatamente do mesmo sítio, não interessa nada. À frente, para o tabuleiro, somos todos iguais. Não há raças, não há religiões, não há etnias e tudo. Eu acho que isso também é uma lição interessante que eu pessoalmente partilho mais da minha experiência. Eu pessoalmente sinto principalmente quando estamos nos nossos eventos. Quando estamos nos eventos, nós recebemos e nós os três somos hosts normalmente nos eventos, uns à vez, mas pronto, mas passamos todos por esse rolo em que nos sentamos com qualquer pessoa que entra e nós temos esta personalidade, eu acho, e isso também tem a ver connosco, mas mesmo que não fosse, quando nós estamos em frente àquele tabuleiro, não interessa o background que nós temos, não interessa nada, estamos todos ali sentados com pessoas que estamos a conhecer e estamos a conhecer-nos juntamente com o conhecimento do jogo e eu acho que isso também é uma lição que não faz parte das regras, não está no manual dos jogos de tabuleiro. Mas que é extremamente característico deste hobby, que é, não há... Pronto, há alguns jogos que são se calhar mais caros, há alguma estratificação social derivada a isso, podemos também falar sobre isso, mas a realidade é que, por exemplo, nos eventos os jogos estão lá todos só à disponibilidade de toda a gente e para isso estamos todos em pé de igualdade. Mas não sei, Bruno, se quiseres comentar também como host, e tu já estás no grupo de Board Gamers do Eiros desde o início, não é? Por isso, o que é que tu sentiste quanto a isso? Eu concordo a 100% contigo. O que os jogos de tabuleiro fazem, por serem uma experiência social, é aproximarem em vez de afastarem as pessoas. E é como dizes, aqui não há raças, não há etnias, não há religiões, não há homem ou mulher, não há outros géneros. Aqui são pessoas que querem se juntar, a aprender uma coisa nova, a jogar, a divertirem-se. E os jogos de tabuleiro, acho que são uma das atividades que mais proporcionam essa aproximação. O facto de eu ser mais ou menos rico, ter uma cor de pele diferente da pessoa que está a jogar comigo, acho que isso não tem qualquer tipo de influência e acho que os jogos de tabuleiro aqui poderiam ter um papel ainda mais importante em alguns setores de atividade, sobretudo na educação, porque poderiam ajudar a dissipar alguns dos paradigmas atuais, sobretudo raças, género, essas diferenças todas, tudo o que nós temos vindo a ver nos noticiários, coisas que explodem em termos de notícias e que são headlines, são manchetes durante semanas, que já não deveriam ser nesta altura, no século XXI, em que as coisas já deveriam estar tão evoluídas e que às vezes parecemos já tão atrasadinhos, não é? Enquanto sociedade. E os jogos de tabuleiro acho que até nisso ajudam. Portanto, é mais um ponto a favor daquilo que nós fazemos. Enquanto host, sinto as mesmas coisas que tu. Eu muitas vezes vou para jogar e quando vou para jogar, aí eu gosto, obviamente, de jogar com um tipo de jogador mais característico e que se aproxima mais dos meus gostos, mas aí é o tipo de jogador e não o tipo de pessoa,
para mim, tanto me faz com quem é que eu jogo, desde que a pessoa tenha as características que me fazem estar à vontade numa mesa, que me fazem sentir que eu posso dizer isto ou aquilo e reagir de determinada forma, ou seja, divertir-me de uma forma tranquila. Agora, gostar dos mesmos jogos que tu também, não é? Porque nós gostamos de todos os jogos, mas quando estamos há aqueles dias que nós queremos jogar um estilo de jogo. Sim. Não é para todos, os jogos não são iguais. Claro que sim, mas enquanto host de receber pessoas, aí o gosto é tão igual, seja novo, velho, mulher, homem, seja de raça negra, branca, amarela, não me interessa. As pessoas que vêm para fazer aquilo que nós gostamos de fazer, nós sentimos um prazer em mostrar às pessoas aquilo que nós fazemos. Se calhar as pessoas até já estão dentro do hobby, podem estar ainda no início, podem estar já a meio, mas querem descobrir mais, querem estar connosco, e isto tudo, seja qual for a razão, é um motivo de orgulho para nós e de satisfação, seja para vir experimentar, seja porque querem estar com pessoas com quem tiveram há 1 ou 2 semanas atrás e gostaram da experiência e voltaram, seja pelo que for. Não me interessa quem é que é, mas se vier, vem, eu gosto de receber a pessoa e são 1h30, 2, 3 horas muito bem passadas e lá está, sem qualquer tipo de diferença. Eu vou aproveitar a tua deixa antes de passar a palavra para ouvirmos também a opinião do Miguel, mas vou desafiar as pessoas que nos estão a ouvir, que possam não ser hosts e que nunca tiveram essa experiência. De certeza que porque há imensos grupos neste país, felizmente. Vai haver um grupo de jogos de tabuleiro perto de vocês. Assim que a pandemia desapareça, vão ter esses grupos. De certeza que as pessoas vos vão receber como voluntários para serem hosts. Partilhem dessa experiência, porque eu acho que, do ponto de vista de igualdade e de dar de volta ao hobby, é uma recompensa muito interessante. Por isso, olha, deixo o desafio a toda a gente. Aproveito as palavras do Bruno para deixar esse desafio e passo ao Miguel para ouvir também a opinião dele sobre esta questão de igualdade. É assim, eu acho que isto nem sequer está em discussão. Não é uma discussão, sem dúvida. Isto não é sequer, nós nem sequer devíamos estar a falar disto, precisamente porque não há o que dizer. Quer dizer, mas olha, a partir do momento em que alguém chega a algum sítio, a um encontro de board games ou o que seja, é da responsabilidade moral de quem lá está, de quem está a organizar. Isto para mim é o que me faz sentido. Eu acho que se o nosso objetivo é trazer pessoas para o hobby, então qualquer pessoa que venha é muito bem-vinda, obviamente, seja quem for. Não me interessa, estou como o Bruno e acho que estamos todos nesse ponto. Venha quem vier. Só uma coisa, tu não sentes que o facto de serem jogos de tabuleiro, de ser uma coisa extremamente social, podia ter sido outra coisa qualquer, podíamos nos juntar todos para fazer uma coisa completamente diferente, mas o facto de ser jogos de tabuleiro, qual é a tua sensação de que quanto é que isso apoia a essa regra moral, no fundo, que tu estavas a dizer, não é? Não está escrito em lado nenhum, mas é metaética, não é? Está lá subscrita. O facto de serem jogos de tabuleiro, de ser aquele contacto com pessoas à volta de uma mesa, se não apoia, se não ajuda a que essa regra fique mais escrita, vamos dizer assim, sem ficar escrita. Ou influencia mais a que isso seja assim? Eu acho que para o host não influencia assim tanto. Para mim, enquanto host, enquanto pessoa que está a receber outras, não influencia assim tanto. Porquê? Porque eu tenho essa característica, eu tenho essa personalidade de, não, eu quero é que as pessoas se divirtam. Agora, a partir daí, não sei, é-me igual. Venha quem vier. Agora, para quem está, ou para quem chega, isso eu acredito que sim, porque os jogos de tabuleiro têm uma coisa que é um bocadinho diferente, se calhar, de outras atividades, porque obriga as pessoas a estarem juntas numa mesa e obriga as pessoas a comunicarem entre elas, por mais quase que elas não queiram. Mas há sempre uma jogada, se for um jogo cooperativo, que remédio tem, porque senão aquilo vai discorrer muito mal. Mas jogo um bocado diferente. Mudo. Mas, se bem que há jogos cooperativos mudos, agora estava a pensar nisso. Sim, é verdade, mas ainda assim há sempre ali uma troca de olhares, uma troca, uns sinaizinhos que a sério que vai chegar isso, Pronto. E portanto, esse tipo de comunicação, mesmo que seja não verbal, como estavas a dizer, é sempre muito giro de ver, porque às tantas tu vês pessoas que não se conhecem de lado nenhum, que nunca se viram nem mais gordas nem mais magras, não é? E que de repente estão ali 4 pessoas numa mesa e que estão a jogar e estão a desfrutar e estão-se a divertir. E isso é o mais importante. Se for um competitivo, há sempre aquela coisa de
E tu acabaste de me estragar o jogo. Tu acabaste de me estragar o jogo. E eu não te conheço de lado nenhum. Mas tu acabaste de me estragar o jogo. Não, mas essa igualdade é fantástica. Tranquilo, mas Eu acho tranquilo. fantástico isso nos jogos de tabuleiro. É uma magia, vamos dizer assim, uma mística que os jogos trazem para a mesa que, do ponto de vista de moral, como estavam a dizer, é interessante porque fica implícito, naturalmente. E isso é muito giro. Outro ponto que eu acho que é muito implícito nos jogos, do ponto de vista ético, é a justiça. O sentido de justiça, do que é justo, o que é certo, o que é errado. Porque agora vamos, se calhar, ia tocar no ponto, ou ia introduzir o ponto dos jogos competitivos. Nos jogos cooperativos também há, mas se calhar é mais evidente nos jogos competitivos, em que podes ter sorte, podes ter azar, o que acontecer, não é? Mais estratégia, menos estratégia, fizeste a jogada certa, tiveste sorte antes, whatever. Mas no final do dia, a justiça é clara. Não te saiu o que tu precisavas que saísse nos dados, nas cartas ou o que foi. Mas a outra pessoa realmente merece aquela vitória, está ali à frente. Depois podemos falar mais à frente noutras conversas sobre depois como as pessoas lidam com essa justiça, como ia dizer, malvada, vamos dizer assim, e que os obrigou a perder. Mas as regras são claras, foram conhecidas desde o início, a não ser que tenhamos, como nós já discutimos nos primeiros episódios, aquelas pessoas que explicam as regras e depois no final lembram-se que havia uma regra que por acaso até me dá a vitória, mas que me esqueci de dizer no início e agora lembro-me que porque eu estou nesta casa ganho mais pontos que as outras pessoas todas e ganho o jogo. Tirando esses momentos estranhos, a justiça é muito clara. E eu acho que isso também, do ponto de vista ético, é uma grande lição para qualquer pessoa e poderia até servir, até como estava o Bruno a dizer, do ponto de vista de educação, sem dúvida, falando dos jogos educativos de uma forma completamente diferente. Isto é a educação implícita Certo. no próprio jogo, não é? Sigam as regras, joguem assim e o jogo é um simulador, está fechado, o número de coisas possíveis é fechado e as regras são claras e a maneira de ganhar é esta. Está aqui o que é que dá pontos, isto dá X pontos, aquilo dá Y pontos, aquilo dá Z pontos. Bora lá tentar maximizar em X jogadas quantos pontos é que vocês conseguem fazer. Mas não sei, qual é a vossa opinião sobre este sentido de justiça real, coisa comum de vez em quando na vida real, essa justiça não é assim tão transparente, vamos dizer assim. Mas o que é que tu achas, Bruno? Sim, em relação a isso, lá está. Eu acho que é mesmo. Nós, quando estamos a jogar um jogo, temos que obedecer a determinadas regras e, obedecendo a determinadas regras, sabemos a regra do jogo. Isto é uma frase feita, mas aqui aplica-se mesmo. Sabendo as regras do jogo, sabemos quais são os nossos limites. E isso é já de si uma lição, porque nós, sabendo até onde podemos ir, estamos todos em pé de igualdade naquilo que podemos fazer. O que eu faço pode ser diferente daquilo que tu fazes e depois no final, se eu ganho, se tu ganhas, é porque eu joguei melhor, porque tu jogaste melhor e quando assim é, ótimo. Não acho que os jogos sejam sempre justos, isto é a minha opinião, mas mesmo aí podem ensinar o que é a justiça. Porque, como tu disseste, a vida nem sempre é justa. A vida, e nós somos pessoas únicas, somos diferentes uns dos outros, e por isso eu posso ter mais facilidade em determinadas coisas do que o Marco, e lá está, um jogo que me oferece as mesmas oportunidades e que está construído da mesma forma para os dois. O Marco, por ter uma capacidade, sei lá, de raciocínio diferente da minha, o jogo pode não ser justo, porque o jogo pode estar mais preparado para as habilidades ou para as características dele do que as minhas. E quando o jogo não te oferece qualquer tipo de possibilidade de teres uma habilidade diferente ou ser, lá está, assimétrico, sem eu saber e sem o Marco saber, o Marco é bem melhor que eu naquele jogo. E se calhar nós nem sabemos jogar o jogo, estamos a jogar pela primeira vez, estamos a aprender as regras, e isto não sei se acontece convosco, mas acontece muito comigo. Quando eu estou a aprender as regras eu estou aqui a lembrar-me de um amigo meu que é muito assim, ele já está a pensar nas estratégias porque aquilo já está a fazer fisca no cérebro dele. E eu ainda estou, tipo, com a boca aberta a tentar perceber o que é que a pessoa que me está a explicar as regras está a dizer. E quando o jogo começa, ele já pôs a quinta e eu ainda estou a arrancar. Porquê? Porque o raciocínio dele é muito... nessa descrição. Serviu-me um bocado a carapuça. Eu também começo de vez em quando a tentar pelo menos fazer estratégia, mas também tem a ver com a minha característica de... É assim que eu aprendo o jogo, é tentar montar uma estratégia, ok, entendi como é que isto funciona. Olha, eu, por exemplo, no Splendor, não é que eu seja o melhor jogador de Splendor, não, mas eu sei que o meu cérebro parece que se transforma ou adapta-se rapidamente, porque eu já sei para onde é que tenho que olhar, para onde é que, o que é que eu tenho que fazer quando acontece situação A, B ou C,
E eu não sei, se calhar é algo no meu cérebro que funciona de uma determinada forma, porque no Spender nós começamos todos da mesma forma. Pode haver o primeiro jogador, ou o segundo ou o terceiro, que pode beneficiar de alguma coisa, mas não começamos com recursos, não começamos com pontos, não começamos com dinheiro, nada disso. Começamos todos em pé de igualdade. Mas eu tenho a certeza que quem joga melhor aquilo, à partida vai ganhar mais vezes. Portanto, lá está. O jogo é justo? Eu adapto-me melhor àquele jogo do que se calhar o jogador B, como há se calhar jogos em que eu não me consigo adaptar e o jogador A tem mais vantagens do que eu. A questão da justiça, lá está, o jogo é igual para todos, mas se calhar não é tão justo, porquê? Mas isso não quer dizer que não seja equilibrado. A igualdade está lá. A questão da justiça é que não. Isso é tal aquela imagem que eu não sei se vocês já viram, mas provavelmente já, em que está um jogo de futebol a decorrer e existe uma cerca e há 3 pessoas que estão a ver o jogo. Só que uma delas não chega à cerca, portanto não vê. A igualdade está sim, lá. sim. O problema é que a pessoa é mais baixa. O que é a Sim. justiça neste caso? É porem um banquinho para a pessoa se poder ver. Lá está. Aí é onde é que vem a assimetria, que eu já estou a fazer aqui a ponto para os jogos assimétricos. Há jogadores que se calhar precisam mesmo de uma característica diferente, uma habilidade para poder equilibrar o jogo. Muitas vezes é aquilo que desequilibra. E isto acho que é fantástico nos jogos. Aquilo que às vezes equilibra, também às vezes é aquilo que desequilibra. Portanto, eu vou deixar agora o Miguel dar a sua opinião, mas eu acho isto também muito, muito interessante. Tu tocaste aqui em vários pontos. Há a parte da justiça e eu tenho só a dizer que não há justiça nenhuma quando tu és um anão e tens um troll à tua frente e precisas de rolar 2 ou mais num D20 e rolas 2 vezes um. Pronto, Essa não há ficou justiça mesmo nenhuma. Marcada. Ficou, sim, senhor. Principalmente Ficou-se. É um Mas trauma. jogos de justiça deram-te um reroll, tu é que não soubeste aproveitar. Talvez tenha sido isso. Ainda assim, eu acho que não há justiça nenhuma naquele dado em específico. Eu acho que aquele dado devia ser queimado. Mas é só aquele, nem em particular. Eu depois ofereço outro dado, acho que era o Ricardo. Acho que era o Ricardo, acho que era os dados dele, era. Eu acho que sim. Mas pronto, depois eu ofereço-lhe outro. Pronto, mas fora de brincadeiras. O Bruno tocou ali noutro ponto, depois pegando na história da justiça. Obviamente há pessoas que num determinado jogo fazem melhores resultados mais consistentemente do que noutro tipo de jogo. Sim, mas isso é normal, não é? Quer dizer, isso tem a ver com os nossos cérebros, com as nossas capacidades de raciocínio e eu se calhar sou melhor num determinado tipo de jogo e eu tenho plena noção disso. Eu sou melhor num determinado tipo de jogo do que em 10 outros tipos de jogos. Tudo bem. Temos de saber aceitar que isso é assim. Se eu vou deixar de jogar os outros jogos? Não, claro que não. Vou perder, seguramente, mas vou-me divertir. Isso é que é o importante. E vou aprender outro jogo e vou tirar outras ideias. Depois, Bruno, depois passaste ali para a parte dos assimétricos. E eu, para mim, o bom que os assimétricos têm é que é a vida, literalmente. Exatamente. Lá está. Eu sou melhor numas coisas do que noutras. E, portanto, nas coisas em que eu sou bom, provavelmente há outras pessoas em que não, esquece lá isso. Por exemplo, eu a jogar futebol sou uma nódoa. Eu assumo. E o Cristiano Ronaldo também há de ser uma nódoa a fazer o que eu faço diariamente. Portanto, é normal. Isto é um conjunto de skills que algumas pessoas têm e outras não. E, portanto, isso é o normal. Todos nós já estamos num grande jogo assimétrico. Portanto, logo por aí. Exato. E, sim. para mim, essa parte até é positiva, mesmo se quisermos explicar um jogo, por exemplo, a crianças. É mais difícil explicar um jogo porque é assimétrico, obviamente, mas se houvesse algum jogo assim simples e adequado a crianças, eu acho que é muito fácil explicar a uma criança o que é esta história da igualdade e da justiça. Se disser, olha, tu és melhor a produzir madeira e eu sou melhor a produzir aço, por exemplo. Mas isto é normal, é mesmo assim. Tu também tens amigos que são melhores a matemática e tu és melhor a português. E, portanto, isto acontece. E, portanto, eu acho que se consegue fazer aí um mapeamento muito giro, e especialmente se for um jogo cooperativo, tu até podes dizer, olha, eu sou muito bom a produzir madeira, tu és muito bom a produzir aço, mas nós os dois em conjunto estamos a trabalhar para construir uma cidade, por exemplo. E isso eu acho que é muito engraçado de poder acontecer, não é? Num jogo.
Então, eu, por acaso, essa questão dos assimétricos, eu, por acaso, há uma coisa fantástica que eu gosto no nosso podcast, é que as nossas opiniões realmente completam-se e têm até algumas perspectivas diferentes. Eu não estaria à espera que vocês vissem os jogos simétricos. Eu nunca pensei nisso, jogos simétricos como desequilibrados, mas sim, é verdade, vocês estão a ver a questão do equilíbrio como um todo. Eu estava muito focado, se calhar, o meu lado de engenheiro, estava ali a olhar muito para a coisa do simulador em si. O simulador é equilibrado, aquilo é muito justo. Vocês têm razão. Certo. Desculpa, e no início aquilo é equilibrado, toda a gente começa da mesma forma, só que lá está, só que devido às nossas próprias assimetrias, porque nós não somos um simulador tão bom como o jogo, portanto lá está. Fazemos parte da simulação, não é? Exatamente. Estamos lá sentados, o jogo não funciona sem nós. Portanto, mesmo que o jogo seja simétrico, nós tornamos-o assimétrico com as decisões que fazemos na primeira ronda. Porque um vai para um lado, outro vai para o outro e pronto. Mesmo que haja dois que vão pelo mesmo sítio na primeira ronda, aquilo lá para a terceira já foi. Porque aquilo já não vai acontecer da mesma maneira e porque houve um que foi lá primeiro e não sei o quê. E pronto. E acabou-se. E já agora, falando de jogos assimétricos ou da assimetria nos jogos e da parte da justiça, eu não sei se isto acontece convosco, mas no meu grupo de jogadores acontece muito, que é no início em que temos de escolher uma personagem e temos um leque de 2 ou 3 cartas ou tiles que nos vão dar habilidades especiais, em que eu olho para elas, escolho uma e já está o meu adversário à direita. A sério? Foi isto que me calhou? A sério? Já sabia. Depois eu ponho a carta na mesa e ele disse, pois, grande sorte, já sabia. E muitas vezes estes jogos, o que é que faz? Faz com que os jogadores que tenham uma determinada estratégia preferencial ou que tenham um tipo de característica que lhes faça estarem mais confortáveis com um determinado caminho, olhem para aquelas cartas e vejam, isto aqui não me deixa confortável. E depois vão, obviamente, achar que o jogo é injusto, já está a começar a ser injusto, porque aquilo que lhe calhou não era nada aquilo que ele queria, e se calhar para outro jogador, que lá está, se calhar tem menos facilidade no jogo, aquilo está a dizer-lhe, olha, se tu fizeres isto, vais ganhar uma moeda sempre que fizeres esta ação. Se calhar isto está-me a dar uma direção, e se calhar vai-me ajudar, e desta forma equilibrar. Mas na parte da justiça, até acho que nisto, se o jogo permitir-te seguir ou não esta recomendação, mas isso poder ter influência, obviamente, porque podes usar as tuas habilidades e teres vantagem com isso, mas permitir à pessoa que não quer seguir isso poder ganhar o jogo, acho que isso é um jogo que está muito bem feito. E isso acontece muitas vezes com os jogadores no meu grupo que, apesar de terem determinada habilidade, acham que não é o suficiente boa e acabam por ignorá-la. E muitas vezes até acabam por ganhar o jogo. Eu acho que está bem feito porque seguiu o seu próprio caminho e acabou por ter boas consequências, ter um reward por ter feito dessa forma. Mas eu acho que isto até aqui consegue replicar o que é a vida, porque vamos imaginar uma pessoa que tem dificuldade em comunicar, obviamente que não vai procurar, ou pode procurar, um emprego que requeira a pessoa falar em público, ou seja lá o que for. Mas se for uma pessoa que tenha facilidade em comunicar, provavelmente vai dar-se muito melhor nesse tipo de atividade, de emprego, seja lá o que for. E isto aqui também é na vida. Se eu tiver um tipo de raciocínio que me ajuda mais com esta carta do que aquela, é esta carta que eu vou escolher porque eu sei que vou conseguir extrair mais, vou ser muito mais eficiente. Ao contrário, a pessoa que não se sente confortável porque todas aquelas opções que lhes chegaram à mão não são aquelas que lhe deixam confortável, eu, se calhar, com aquelas cartas era capaz de fazer grandes coisas. E ele acha que não. E há muito esta sensação de ele ficou com cartas melhores do que eu, ele tem a melhor personagem. Mas o que acontece também muitas vezes no meu grupo é que, numa semana depois, voltamos a jogar o jogo. A pessoa, neste caso eu, escolho a carta que ele escolheu da outra vez, mas que ignorou. Eu acabo por fazer coisas brutais com aquela carta e ele olha, afinal essa carta até é boa. Ignorou durante o jogo inteiro. Mas porquê? Porque não ligava, aquilo não ligou com ele. E eu acabei por me identificar mais com aquela carta no jogo seguinte e ela acabou depois por, validar o potencial daquela carta. Muitas vezes a justiça está lá, nós é que não aproveitamos, mas lá está, a vida é isto. Nós nem sempre estamos em igualdade, nem sempre as coisas correm como nós queremos e nos jogos o não correr como nós queremos ou não nos darem as mesmas oportunidades não quer dizer que não consigamos chegar lá. Eu acho que os jogos também às vezes conseguem replicar isto. Eu só queria acrescentar esse ponto da assimetria. De vez em quando, esta questão da assimetria até é feita para voltar a criar equilíbrio nos jogos quando existe, por exemplo, na ordem de jogo, uma assimetria natural.
E ou então, olha, então tu começas primeiro, mas tens menos dinheiro, ou Certo. tens menos uma carta, ou duas cartas, ou qualquer coisa assim. Ou porque não há outra forma, não é? Porque caso contrário, efetivamente, a pessoa pode ter. Isso pode gerar uma vantagem que criava uma desigualdade. E depois, um último ponto, só para também não nos alongarmos mais, que isto podemos estar aqui a conversar imenso, mas derivado desta questão da igualdade. Se por acaso vocês tiverem, eu gostava de ouvir a vossa opinião, porque se por acaso vocês estiverem ali no meio de um jogo, vocês aprenderam as regras, como é evidente, e estão a jogar o jogo, mas de vez em quando há aquelas dúvidas que aparecem a meio. Há sempre aquela intuição moral do que é justo. Como por exemplo, tu começas primeiro e quê? Mas todos temos o mesmo dinheiro? Mas, e agora o quê? Mas começas logo a metes logo 4 peças de uma vez? E é assim, isto é um worker placement e tu é logo as 4, isto me parece estar bem. Agora vamos ver outra vez as regras. E normalmente até o que é normal ou o que é expectável é que esse sentido de justiça, esse sentido moral de cumprimento, não é? Até mesmo do cumprimento das regras também, depois podemos falar disso, das batatas, mas das regras serem feitas de forma equilibrada e justa, é quase antinatura se não for. Não sei. Bruno, o que é que tu achas? Sim, eu ainda na semana passada estive a jogar o Carpe Diem, não sei se já jogaram, do Stefan-Feld, em que aquilo ainda não me está a fazer, faz-me confusão à cabeça, que é conforme o número de jogadores, nós começamos já com X pontos. E a ordem também conta, em que, por exemplo, se formos 4 jogadores, o primeiro tem 8, o segundo tem 9, o terceiro tem 10 e o quarto tem 11 pontos. Começa assim. Mas se formos só 3 jogadores, o primeiro já começa com 8, o segundo começa com 9 e o terceiro começa com 13. E isso faz-me uma confusão diabólica na minha cabeça. Como é que de 3 para 4 jogadores... Não é? E isso, por acaso, foi tema de discussão na semana passada, porque nós todos queríamos ser o último. Queríamos começar pelo último, porque queríamos começar com muito mais pontos do que o segundo e que o primeiro. Mas num jogo a 4, porque aconteceu no mesmo dia, entretanto, chegou mais uma pessoa e voltámos a jogar o jogo. Quando começámos o jogo, reparámos que era tudo seguido, era 8, 9, 10, 11 pontos. E eu pergunto-me, mas porquê? O que é que... Obviamente que isto foi testado e acredito que faça algum sentido, não está explicado em lado nenhum, mas até hoje ainda é um mistério. E agora estavas agora a falar disto, que começamos todos em pé de igualdade e depois o primeiro jogador mete 4 peças. Também nesses casos faz-me confusão. Eu sei que a seguir, se calhar o primeiro jogador passa a ser outro, mas entretanto eu comecei o jogo melhor do que vocês e eu não sei até que ponto isso não pode dar uma vantagem que depois vocês não conseguiram recuperar. Há aqui coisas nos jogos e eu não sou muito fã das teorias da conspiração, nessas coisas mesmo durante os jogos, mas às vezes eu fico para ali 1 ou 2 minutos a pensar, mas porquê é que isto foi feito desta forma? Não me faz sentido nenhum. E lá vou eu às regras e depois vou ao BGG também ver se alguém disse alguma coisa num fórum, tentar perceber se sou a única pessoa que está a pensar nisto. E realmente, na maioria das vezes, a coisa é assim, daquela forma. Não está explicada porquê, mas eu acredito que nos playtests, que são feitos centenas de vezes, que a coisa tem direi eu, que tem alguma razão de ser. Mas sim, às vezes estou a jogar os jogos, mesmo às vezes para o meu próprio benefício, sinto que às vezes ao fazer qualquer coisa, não me parece que estou a fazer a coisa certa. Sinto que ou estou a ganhar demasiado e tenho que ir ver as regras se realmente é assim, mas muitas vezes até ao contrário, é sentir que alguém está a fazer alguma coisa que é demasiado potente, demasiado vantajoso para ele e eu tentar, para lá, deixa lá ver, isto não está certo, deixa-me lá ver nas regras se é assim. E sinto muitas vezes nos jogos. É muito curioso nós sentirmos isso quase como, pronto, temos que ir validar, é fantástico. É verdade. Sim. Moralmente, não é? Equilíbrio tem que existir. E o que é que tu achas, Miguel? Como é que é contigo? Sim, eu partilho da opinião, quer dizer, às vezes acontece isso, que é, espera lá, então, mas tu podes mesmo fazer isso? A sério que tu podes mesmo fazer? Deixa cá ver. E vais ver e tu dizes, então, mas isto não faz sentido nenhum. Porquê? Porque de alguma forma aquilo parece que estraga o equilíbrio do universo, ou não sei. Pronto. Mas às vezes aquilo é mesmo assim, tudo bem. Outra coisa é, por exemplo, quando tu chegas ali a meio do jogo, ou um bocadinho mais de meio, ou o que seja, ou já passaram 3 ou 4 turnos, e por acaso tu fizeste uma ação que aquilo explodiu e tu ganhaste ali imensas coisas, e tu vais ver, isto não é possível. E depois vais ver, e realmente aquilo não era possível, e tu jogaste mal aquele bocadinho. E aí o que é que tu fazes? Pois, mas a questão é que já não dá para voltar para trás, porque entretanto já houve 3 pessoas que já fizeram aquilo mais não sei quantas vezes,
E agora o que é que a gente faz? É pá, olha, paciência, agora vai assim, não é? Porque agora também não vamos estar a mudar as coisas, não é? O primeiro ganhou 5 moedas da primeira vez que fez isto. Eu, porque já é a terceira vez, já Fez lembrar o momento de uma certa pessoa a jogar connosco em alguns tempos, quando nós ainda jogávamos nos encontros. Então, estou-me a lembrar do jogo Quintela, mas aí quando acontecer-nos algumas vezes. Um abraço para o João, que a gente já não falava nele há algum tempo. Exatamente, já não falamos há algum tempo. Não, mas isso às vezes acontece porque lemos mal alguma regra, porque é a primeira vez que estás a jogar, mal, e é a primeira vez que estás a jogar, ou o que seja, pronto. E tu, a primeira vez que fazes aquilo, pá, ok, porreiro, aquilo é no princípio do jogo, aquilo ainda não acelerou, pronto, portanto está bem. Mas passadas 3 ou 4 vezes em que tu fazes aquilo, tu já ganhaste 27 moedas certo, e tu pensas, não, isto não deve ser possível. Isto não deve ser possível. Agora já está. Nós no nosso grupo temos mesmo uma regra. Quando jogamos pela primeira vez o jogo e isso acontece, nós mudamos logo e fazemos a coisa certa porque estamos a aprender o jogo. Quando já é o segundo, ou o terceiro, ou o quarto jogo e só nos apercebemos que estamos a jogar mal nesse jogo e já está a meio, por uma questão de justiça, lá está. O quão justo é, não sei, mas vamos continuar assim, porque se fizermos assim até agora, vamos continuar a fazer. Exato. Mas quando é o primeiro jogo, pá, mesmo que depois vá mudar muita coisa, nós não queremos muito saber quem é que vai ganhar o primeiro jogo. Nós costumamos dizer que o primeiro milho é para os pardais, e então não conta, e então tentamos logo retificar isso logo no primeiro jogo. Okay. É uma boa estratégia. Eu lembro-me, falamos agora do João Quintela e quem explora muitos jogos e ele levava muitas vezes jogos que estava a jogar pela primeira vez e nós próprios também, de certeza que não há nenhum de nós os três que consiga não dizer meia culpa que teve a explicar as regras pela primeira vez e que nunca o tinha jogado e lá a meio diz, isto não está mesmo a fazer sentido. Mas demoraste algum tempo a chegar à conclusão, tipo, havia qualquer coisa estranha, mas pronto, aquele fez, este também fez, agora vais tu fazer e dizes, porra meu, isto não vai bater certo, meu. Vais lá ver as regras. É só no último turno. Pessoal, a gente já está a contar isto pontos desde o início. Ups, olha, agora já está feito. Agora já está. Olha. Eu lembro-me de jogar com o João e no final estávamos a discutir as regras e será que era mesmo assim? E depois andámos lá com o manual para trás e para a frente e olha, afinal não era. E o gajo aprendeu. Segunda vez já jogou direito. Acontece a todos. Exatamente. Mas é engraçado que esse sentido de justiça e até mesmo, para mim, pelo menos, a vontade de jogar o jogo outra vez com as regras direitas é grande. Sim. É, ok, fizemos isto mal, mas agora vamos fazer isto direito porque, claro, ou perdi ou ganhei, mas não importa se perdi ou ganhei, eu quero jogar isto direito para conseguir ganhar. Sim, mas normalmente quem está atrás é que diz mesmo, não, agora quero jogar isto com as regras a sério. Isso acontece, isso é certinho. É incrível, malta, como a ética, de uma forma, se calhar, não muito visível e não demasiado explícita, faz parte em várias dimensões e várias facetas deste hobby. Por isso, adorei esta conversa e ia sugerir, se calhar, nós passarmos para a nossa rúbrica. E aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. O momento final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo, o qual está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje falamos sobre 3 jogos ligados ao tema ética nos jogos de tabuleiro. Bruno, queres dar o pontapé de saída hoje no nosso Jogos que dão que falar? Posso sim. Então o jogo que eu trago hoje chama-se Ponzi Scheme. Acho que tem tudo a ver com o tema, não só pela parte da ética, mas pela lição de moral que o jogo depois dá no final, porque acaba sempre com alguém ir à bancarrota. E o jogo chama-se Ponzi Scheme, 2015, criado por Jesse Lee e publicado pela Tasty Minstrel Games. O jogo é inspirado mesmo em eventos reais. Houve um senhor chamado Charles Ponzi que em 1919 criou um esquema que é o precursor dos esquemas em pirâmide, em que basicamente, sem estar aqui a dar aqui muito relevo ao que era o Ponzi Scheme, mas o Ponzi Scheme era algo como eu ofereço ganhos, não digo imediatos, mas rápidos a alguém, essa pessoa dá-me dinheiro e eu obviamente prometo-lhe retorno. Vamos imaginar que a pessoa B dá-me 10 euros e eu depois vou pedir à pessoa C mais 10 euros. Com esses 10 euros eu vou pagar 15 à pessoa B e depois para pagar à pessoa C eu vou ter que arranjar mais pessoas que invistam, que me coloquem mais dinheiro na minha mão. Portanto, em suma, eu para pagar a uma pessoa tenho que roubar a outra. Eu não estou a pagar do meu próprio dinheiro. E estou sempre a pagar cada vez mais dinheiro.
e tem que arranjar cada vez mais pessoas para continuar a ter o esquema a rolar. Isto aconteceu mesmo em 1919, até que houve crash na Bolsa e as pessoas deixaram de investir, e não havendo dinheiro a entrar, não há dinheiro que consiga também sair das minhas mãos para poder ser pago aos investidores, e aí é que a pessoa é apanhada. Neste jogo estamos a fazer exatamente isto. Nós temos um tabuleiro com determinadas cartas que dizem o dinheiro que nós vamos receber à partida, que são os investidores, e o dinheiro que nós vamos ter que pagar a essa pessoa no turno X. Portanto, nós quando tiramos uma carta, colocamos ali numa das rodas que tem 1, 2, 3, 4, 5 turnos e mais uma seta, e no final de cada turno aquela roda vai rodando, e quando chega a seta àquela carta, eu tenho que pagar os dividendos. É tudo muito bonito no primeiro e segundo, e talvez no terceiro turno, porque eu estou a receber e não estou a pagar, mas a determinada altura vou ter que começar a pagar os dividendos. E às vezes não é só uma carta, tenho que pagar 2 e 3 cartas, e o dinheiro começa assim a voar no instante. O jogo causa muita frustração porque não temos aquela sensação de crescimento. Aqui é o contrário, o jogo destrói-nos. O jogo tem uma mecânica em que vamos ficando cada vez com menos dinheiro e com mais necessidade de pedir empréstimos para poder pagar a outras pessoas, e o jogo acaba sempre quando alguém vai à bancarrota. Portanto, é impossível não resistir a isto. Pode demorar mais ou menos tempo, mas acabará sempre desta forma. É certo que a pessoa que vai à bancarrota não ganha o jogo, essa está eliminada. Todas as outras vão contar os poucos pontos que têm. E eu digo os poucos pontos porque é somar a quantia de dinheiro que ainda temos, que é muito pouca, que vai dar poucos pontos, mais as poucas propriedades, que é uma das coisas que o jogo também oferece, que é a compra de propriedades que vão andar de mão em mão, que nós podemos negociar uns com os outros, vão também contar pontos. E é isto. É um jogo que retrata exatamente aquilo que aconteceu e que, em termos éticos, acho que não é preciso dizer muito mais, não é? Eu não estou a usar o meu dinheiro, isto é um esquema, e acaba com uma lição de moral, que é que este esquema, tal como na realidade, não resultou, quer dizer, resultou até determinada altura, até que foi descoberto, e aqui vamos à bancarrota, mais tarde ou mais cedo um de nós vai, e acho que também aqui está uma grande lição de moral. Em relação ao jogo em si, se eu gostei ou não gostei, é uma experiência, é um jogo, como eu disse, que cria mais frustração do que satisfação, mas não deixa de ser um bom jogo e um jogo giro de jogar de vez em quando. Mas eu senti que a partir do terceiro, quarto turno estava num sufoco tremendo, porque eu, para poder pagar no próximo turno às pessoas a quem devia dinheiro, eu tinha que ir buscar aos investidores que tinham mais dinheiro. E esses também iriam exigir também ainda mais dinheiro em troca. Portanto, era uma questão de tempo até eu ficar sem dinheiro. O que aconteceu? Portanto, perdi o jogo, sim. Ficou no registro que eu joguei aquele jogo. Se gostei da experiência, não sei quando é que vou experimentar novamente. Tenho aqui uma reação mista, porque eu senti mais frustração do que satisfação. Mas é um bom jogo. Vamos dizer, no que o jogo é em si, acho que é uma experiência bastante interessante, tem conceitos muito giros e também dá que pensar. Eu acabei por saber mais sobre a história do Ponzi Scheme por causa deste jogo, acabei por me informar que também é uma das coisas giras que este hobby não nos obriga, mas que nos promove. Proporciona, sim. Portanto, acabei por saber mais sobre este esquema e não vou enverdar por esses caminhos. Não dá dinheiro. Dificilmente me vão enganar com aquelas mensagens que me mandam para o e-mail das pessoas que eu não conheço. Portanto, acho que estou bem ciente do que isto é e não quero entrar nestes esquemas. Portanto, também não aconselho a ninguém. Muito bom. Ponzi Scheme. Sim, senhor Bruno, obrigado. Miguel, aí do teu lado, que jogo trouxeste tu para nós hoje? Eu trouxe o Fantastic Factories. É um jogo de 2019. Foi desenhado e pensado por Joseph Z. Chen e Justin Faulkner e publicado pela Meta Factory Games. E é um jogo de construção de uma fábrica. Ganha quem tiver mais prestígio, que são os pontos das fábricas. As fábricas são várias cartas. E também ganhamos pontos por produzir bens através das fábricas. Os turnos são simples, há duas fases. Há uma primeira fase em que tiras uma carta de um novo componente de uma fábrica ou de um trabalhador que tem uma ação, e depois tens a fase em que tens dados, rolas esses dados e fazes as ações dos componentes que já tens na tua fábrica. Porquê é que eu trouxe este jogo? Duas coisas. Primeiro, é uma coisa que nós não falámos, mas de qualquer forma é um bocadinho de justiça dos dados. Que é, tudo bem, às vezes os dados não são justos, eu sei,
tenho aquele D20 na minha mira, mas o lançamento dos dados, para mim, tem que ser bem pensado. No sentido em que, se tu tens um dado, há sempre aquela sorte do dado mas agora saiu 1 e eu não precisava do 1, eu queria de 3 para cima. Ali não. No jogo, no Fantastic Factories, não há nenhum lançamento que tu faças que não te sirva. Se lançares baixo 1, 2, 3 vai-te servir para umas determinadas coisas. Se lançares alto 4, 5, 6 vai-te servir para outras. Há fábricas que também precisam de um 1 para funcionar, para te darem um bónus, para trocares recursos, o que seja. Há outras fábricas com números mais altos, há outras com pares, ímpares, sequências. Portanto, basicamente tudo serve, ou quase tudo serve, para os dados. E depois há outro tópico que eu também acho que é interessante neste jogo, que é os turnos são simultâneos. E turnos simultâneos é uma coisa que também não falámos muito, mas que obriga as pessoas a seguir as regras e a confiar umas nas outras e a dizer que, tudo bem, eu estou aqui a fazer a minha fábrica e não sei o quê, eu não faço ideia o que é que os outros estão a fazer. Portanto, eu estou a confiar nos outros e estou a achar que eles estão a fazer a coisa certa e que estão a jogar o jogo de acordo com as regras. Obviamente, isto depende muito das pessoas com quem jogamos, mas nós confiamos sempre que elas realmente estejam a fazer a coisa certa, porque provavelmente os outros também hão de estar a pensar, eu também acho que ali o Miguel também está a fazer a coisa certa. Portanto, há ali um entendimento mútuo, não é? Que, ok, isto vai correr bem. É um jogo muito simples, muito engraçado, e é um jogo que eu já joguei algumas vezes, e é o Fantastic Factories. Muito obrigado, Miguel. Fantastic Factories. Ainda não joguei, estive com o dedo mesmo em cima do botão do banco agora nesta nova expansão, mas estou proibido, como falamos nós no nosso episódio de Natal, estou proibido de comprar mais jogos, até fazemos as obras cá em casa, porque não há espaço para mais jogos. E é mesmo verdade. Chegaram os Kickstarters e já não tem mesmo espaço. Já cheguei mesmo a essa realização muito, muito rapidamente. Está a cumprir as regras do jogo, vês? Exatamente. Mais ou menos, que os Kickstarters ainda faltam chegar. Já arrebentou antes. Estás a ver quando o copo está cheio antes do tempo? A água é que ainda não chegou cá em baixo. É mais ou menos. Olha, chegou-me o tanto de grelo ainda agora, eu nem se faço ideia onde é que ele vai caber, e aquilo é uma coisa que nunca mais acaba. Mas então, o jogo que eu trago para vocês hoje é o Jetpack Joyride, de 2019, do Mikhail Gulbioski, e publicado pela Lucky Duck Games. É um jogo inspirado na versão digital com o mesmo nome, Jetpack Joyride. O Jetpack Joyride é um jogo competitivo, simultâneo, tal como o Fantastic Factories que o Miguel estava a apresentar agora, de 1 a 4 jogadores, extremamente frenético, muito bem inspirado mesmo no jogo original digital. Artisticamente é igual, não há distinção, e conseguiram pegar na mecânica do jogo original digital, em que nós temos basicamente que andar a correr para tentar chegar ao final de um nível em que estamos sempre a correr, temos que conseguir usar o jetpack para andar a evitar os obstáculos e tentar apanhar o máximo número de moedas, e fizermos a mesma coisa, mas num jogo de tabuleiro, mas só que aqui o simultâneo é que é o equivalente a nós estarmos a correr. Não temos um timer, não temos tempo, temos até a um de nós conseguir chegar ao final do seu nível. É muito engraçado nesse aspecto. Do ponto de vista moral e ético, é um jogo que, tal como o ponto que o Miguel estava a pôr, estamos todos a fazer a nossa coisa em simultâneo, por isso, pronto, na realidade estamos a montar o caminho, lá o rasto, com umas peças que parecem peças de Tetris, semi-transparentes, que estão todas num monte no meio do tabuleiro, e estamos a vasculhar aquelas peças, a encontrar uma peça que nos dá jeito, tentar pôr aquilo o mais depressa possível no tabuleiro para sermos o primeiro a chegar ao fim, porque se não formos, ficarmos a meio do caminho, ganhamos muito menos pontos do que se tivéssemos chegado ao fim. Mas fomos muito rápidos e fizemos muita batota. Sem querer, muita batata sem querer, porque estamos cheios de pressa e não ligamos o rasto no fim de um, ligamos ao outro e montamos por cima, e parecia que aquilo estava a sair para a direita e afinal estava a sair para cima, e ligamos aqui ao lado e está mal. E ao fazermos esse tipo de batotas, que não estamos a reparar,
No final do jogo, o jogo é extremamente justo. Sim, foste muito rápido, andaste mais depressa que os outros, és o maior. Agora, levas menos pontos por causa deste erro, por causa daquele erro, por causa daquele erro, e no final perdemos tudo porque fomos demasiado acelerados. É um ponto muito engraçado no jogo, porque normalmente é do género, fizeste isto mal, ou qualquer coisa assim, tens que fazer direito, ou... Não, neste aqui faz mesmo mal. É suposto ser frenético, por isso faz mal. No final levas ali com o pau a seguir nos pontos que ele vai por aí abaixo. É muito divertido jogar, já o jogamos até em alguns dos eventos. Não é tão energético como alguns outros que nós jogamos também neste estilo mais frenético, como estou-me a lembrar do Trotro Burritos ou outras coisas que fazem assim um bocado mais de barulho. Este aqui é um bocado mais silencioso, mas proporciona na mesma um bom tempo, tempo bem passado num jogo competitivo, apesar de, pronto, mais uma vez, quem não gosta de jogos frenéticos não é de todo o jogo para vocês. As peças transparentes também é engraçado, aquelas peças que eu estava a referir que deixam o rasco, podiam ter sido assim um bocadinho melhor qualidade, mas servem muito bem o propósito, são engraçadas de ver, e quando estão todas espalhadas lá em cima da mesa, a pessoa não sabe onde é que começa uma peça e onde é que acaba a outra, e vamos lá à procura, queremos uma peça em L, é tudo tipo quadrados, quando não há nenhum quadrado, todas elas são uma linha, mas não consegues entender onde é que uma começa e a outra acaba. É engraçado. É este o Jetpack Joyride da Lucky Duck Games. Para vocês que se gostam, mais uma vez, de jogos assim, que têm assim umas regras um bocadinho diferentes e que são um bocadinho fora da caixa, isto é um jogo engraçado. E é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês tiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. Vamos continuar a conversa nos comentários deste episódio, que é a melhor forma de nos aproximarmos de vocês. Por isso, deixo-vos o desafio de virem ao Facebook da DICE Cultural ou ao YouTube e deixarem o vosso comentário sobre este tópico da ética nos jogos de tabuleiro. Que jogos sentiram que tiveram mais bem ou menos bem desenvolvidos nestas referências que nós demos, que vos fizeram lembrar alguma coisa, até mesmo das vossas experiências pessoais, quais são os jogos que vocês sentiram que são marcantes neste tópico. Adorávamos ouvir isso. Deixem um comentário, ideias, feedback, opiniões sobre o podcast, sobre o tópico deste episódio, tudo isso ou nos comentários ou por e-mail para podcast@dicecultural.org. Teremos todo o gosto em receber o vosso feedback e ficamos sempre muito gratos pelas vossas ideias que nos ajudam sempre a crescer. Se gostaram do nosso podcast, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. Se gostaram mesmo muito do nosso podcast, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos, família e ajudem-nos a fazer chegar este conteúdo até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por mais uma conversa extremamente interessante e bastante intelectual hoje, muito, sem poder tirar o chapéu. Obrigado, foi eu. Um tema muito interessante que adorei partilhar nesta conversa convosco. Espero que tenha sido interessante para vocês também que nos estão a ouvir e é sempre um prazer gravar estes episódios convosco. Aproveito para referir que temos os nossos eventos semanais que têm continuado a acontecer, mas não no formato físico, mas no formato digital. Basta irem ao Discord da DICE Cultural, tem o link na descrição deste episódio. E se tiverem saudades das nossas jogatanas, então é uma boa maneira de se juntarem a nós, aparecerem lá à sexta-feira, porque nós temos saudades vossas também, e assim conseguimos estar todos um bocadinho juntos. Por isso, não se esqueçam, juntem-se à sexta-feira connosco no Discord da DICE Cultural. Nós cá estaremos então para o próximo episódio, dentro de 2 semanas, onde vamos abordar o tópico que já começamos de design, mas agora vamos continuar a aprofundar, agora sobre usabilidade, o bom e o mau design nos jogos de tabuleiro. Por isso não percam o próximo episódio. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas e até ao próximo episódio, malta. Um grande abraço. Até à próxima. Tchau, pessoal.